Estamos aqui ao vivo para testemunhar o primeiro contato extraterrestre. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, Berg! Já chegou o disco voador! Olha isso, tá sendo algo da nave. Nossa! O bicho, parece que ele vai falar alguma coisa. Vamos lá, vamos lá. Saudações infinitamente prolongadas, diretas da astronave, que é o nosso programa Wow Baggers. Eu sou o Léo Bagger e estou aqui com o Luke e o Bá. Por favor, se apresentem. Eu sou o Luke, o filho da puta de sempre. E eu sou o Bá, tudo bem com vocês? No programa de hoje a gente vai estar discutindo um pouquinho sobre a jornada do herói. Fiquem ligados. Cara, o que é a jornada do herói? Por que a gente vai falar dela? Por que tá dentro de uma pauta que teoricamente deveria ser sobre o guia do mochileiro e o bagger e que a gente tá fazendo? Olha, o Arthur é o herói da história, não é? Qual que é a definição do herói? Então, de acordo com o que eu já tinha dito no outro programa, quem não assistiu, o link estará aqui na descrição. Não vai estar na descrição não, cara. É o episódio anterior. Pô, pelo amor de Deus, volta aí pro site e procura aí o episódio anterior, a página anterior, ou clica na setinha aí de retroceder, porque, pelo amor de Deus, né, gente? Dá o clique aí. A gente ajuda nós com o episódio anterior. Então, herói. Vamos ver o que o Google fala sobre herói. Ok, Google, o que é herói? Herói mite filho de um deus ou uma deusa com um ser humano, semideus. Ok. Então, o herói para o Google, segundo a mitologia, né, que estava limite, quem? O Android. Não, o herói do Google é o Android. De fato, porque o Google é um deus. Ou uma deusa, né? Ou uma deusa, sabe. não sabemos. E quem fez o Android foi o Andy Rubin. Andy Rubin. Ele era um humano mortal. Ele fez em 2003 o Android, né, com uma empresa que era... Detalhe, gente, pra quem não sabe, o Android era pra ser um sistema operacional pra câmera digital. Como assim? Juro. Fonte Deckmoon. Não sei disso. Como assim? Ponte, Sério. Mas enfim, o nosso assunto é herói. O que tem a ver o Android? Não sei. Tem uma coisa a ver. Tá, mas vamos lá para falar o que é herói. Como eu disse no episódio anterior, ele é um protagonista. Ele é um arquétipo de personagem modelo e as pessoas vêem nele uma admiração devido às suas qualidades, sua posição social, que pode ser alta ou baixa, as circunstâncias que eles vivem. Basicamente, o personagem ele é o ser mais importante da história. Pode até existir mais de um herói dependendo do contexto da história, enfim. Sempre foi assim. O herói, ele como esse cara tão respeitado, tão admirado pelos feitos, mesmo ele não tendo necessariamente algum superpoder ou alguma outra coisa, só pelas ações que expressam a admiração das outras pessoas, ele foi sempre esse núcleo de inspiração que as outras pessoas têm nele. O que pode acontecer para um personagem se tornar herói, ou o personagem já é herói e pronto? Na verdade, ele é um herói pra quem tá de fora, um espectador. Quando ele começa a jornada dele, ele realmente é uma pessoa que não tem definição. Ele é simplesmente um ser que tem aquela vida cotidiana, aquela vida chata, até que acontece alguma coisa, ele consegue trilhar um caminho para se tornar alguém superior ao que ele era no início da jornada. Muita gente também confunde, para conceito de storytelling, o herói na verdade ele é o personagem principal, que é o espectador. Então as ações que o personagem faz, às vezes não tem influência com o seu núcleo histórico, mas para quem tá de fora acaba vendo. O príncipe beijou a mocinha, para alguém que está de fora, vai achar interessante? Sim. Mas pra bruxa da história vai ser uma coisa relevante. Então depende muito de que lado da história você tá. Tanto que um vilão você pode compreender ele como, sei lá, um herói que foi relegado ou qualquer outra coisa do gênero, mas Sim. Aquilo não vai ser importante pro herói, porque ele vai ser o vilão do herói. Exatamente. Então. Malévola tá aí, aquele filme maravilhoso. I know you're there. Don't be afraid. I am not afraid. Then come out. Then you'll be afraid. Bring me her head. Is it true? Are you sure? Bring me her head. 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 Bring me
You're Maleficent. Né, que contou a história da vilã da Disney de uma maneira totalmente bonita e você vê que Bem diferente. hoje, quando eu assisto a animação, eu acabo não ficando com raiva da Malévola da animação por causa do filme. E é bem interessante. Mas o herói ele vai ser sempre aquele que tá em ascensão, certo? Sim. Certo. Então, o Arthur, ele é o herói da nossa história. Ele parte de um lugar mundano, que é o próprio planeta dele, e vai em ascensão. Tudo bem que não é aquele melhor exemplo de ascensão, mas se em comparação às pessoas com que ele convivia antes, a vida dele passada, é uma certa ascensão. Isso em conceito de storytelling é um tipo de jornada. Existem várias jornadas do herói, onde às vezes ele já está em ascensão e ele desce. Então nem sempre ele vai do 0 ao 100. Ele pode ir sim do 100 ao 0. Isso acontece muito com One Punch Man. O próprio Will Beggar, O próprio Will Beggar, obrigado. como a gente tinha falado no episódio anterior, ele não se encaixava em nenhum, nem como herói, nem como antagonista, justamente porque ele já tinha passado por uma fase de herói e ele já estava no centro. Ele meio que estaria em declínio, ao invés de estar em ascensão. Como eu já citei jornada, dá pra definir o tipo do herói de acordo com o que ele faz para iniciar a jornada dele. Tem a clássica saga do herói, que ela é dividida em 12 passos, segundo Campbell ou é o outro? Campbell, ele tinha colocado 17 no livro, O Herói de Mil Faces, porém pode ser simplificado depois pelo Vogel. Isso, Christopher Vogel. Que o Christopher Vogel, ele simplificou em 12 para se encaixar em roteiros de cinema. O Jornada do Escritor. Também você pode iniciar um storytelling com a jornada do herói, claro, mas também tem outras. Você pode iniciar colocando um inimigo público comum, que aí desse inimigo vai iniciar a história. Você tem um exemplo do que poderia ser esse inimigo público? Então, existe um conceito de storytelling chamado story doing. Na verdade, ele é mais pro mundo real, onde as pessoas acham um vilão, por exemplo, a fome. E no conceito de story doing, que é só, se não me engano, 3 ou 4 passos, não lembro exatamente como que é, eu já fiz uma palestra uma vez, mas eu esqueci realmente, desculpa. Então, quando você acha o problema, você envolve a comunidade inteira. Mas isso é mais pra conceitos empresariais, publicitários, enfim. Agora, pra ficção... Poderia ser, por exemplo, em Guerra Mundial Z, aquele monte de zumbi, daí querem cura. Pode ser definido mais ou menos desse tipo, apesar de ser um filme meio duvidoso. É possível sim. Se tem muitos zumbis, com certeza uma grande parcela da população vai se juntar e vai atacar. Claro que, às vezes, eles podem juntar esse inimigo comum para colocar um outro tipo de jornada. Existe também outro conceito de jornada, que é a do idiota. Então, opa! Me identifico. Não, detalhe, Tamo junto. ele não é literalmente idiota. É porque ele é focado nos erros do personagem. Então sempre quando acontece um erro, ele volta e refaz a ação pra consertar o erro. Se ele não consertar esse erro, ele volta e tenta refazer esse problema até acertar. Um filme legal é um do Netflix chamado Nu, que ele acorda nu no elevador, faz o que ele tem que fazer, aí ele erra. Só que ele tá num lapso temporal. Então, quando ele finaliza o dia, ele volta pro elevador pra refazer o dia que ele acabou de perder. E ele continua nu? Não. Ah, tá. Aí ele fica com roupa. Se vocês querem entender o conceito de Jornada do Idiota, assistam o filme. Desculpe, está nu? Era pra eu estar no meu casamento agora. Desculpe, eu não ouvi o que disse. Eu tô tentando não olhar pro seu Bilal. Eu não sou um exibicionista, eu só estava tentando chegar no meu casamento. Ainda tô levando! Você tá nu em público? Estou usando uma sacola de compra. Não consegue achar outro lixo que dê pra fazer uma camisa? Tá vendo? Não enche. Pega! Tem outro conceito de storytelling do fracasso à fama. Tem o filme da Cher com a Christina Aguilera, se não me engano, que é burlesque. Nossa, só eu assisti esse filme, gente. Ok. Estamos boiando aqui. Era uma garota fracassada. Me identifico. Que ela vai pra um bar de burlesque. E é maravilhoso o filme, visualmente falando, mas a história é horrível. Eu não gosto do fracasso à fama, esse conceito de storytelling, porque a pessoa é fracassada, faz um monte de coisa e no final ela vem. É quase todo filme do Adam Sandler. Isso! Nossa, cara!
Tá, ok. Eu acho que eu me superei com ela. Nossa, total. Herói por Acidente é exatamente o filme Gigolô por Acidente. O cara tá lá, aleatório, e vira gigolô e faz todo o resto acontecer. Não sabe o que está fazendo, acaba até se dando bem. Alguns conceitos de storytelling você pode mesclar. Então, um herói por acidente é o Peter Parker. Ele foi mordido por uma aranha radioativa. Isso foi um acidente e ele virou o Homem-Aranha. Só que quando ele vira o Homem-Aranha, ele começa a entrar na jornada do herói. Mas ele começou com um acidente. Então sempre tem essas mesclas, que é interessante. Eu acho que a questão de como o Homem-Aranha entra na jornada do herói foi depois que ele passou a fazer alguma coisa por si mesmo, porque ele usou os poderes pra ganhar dinheiro que ele precisava. Assim, talvez ele começou a se dar bem como herói por acidente, mas aí teve aquela treta com o tio dele. E aí quando o tio dele morreu, foi chamado pra aventura dele, que ele se sentiu responsabilizado por aquele crime. E aí ele entrou na jornada do herói a partir daquele chamado pra aventura. Exatamente. E tem o último, que é o Nós Somos Parecidos. É um conceito em que uma pessoa entende a outra, né? Elas acabam vivendo uma determinada situação. Isso é usado muito em técnica de vendas. Por exemplo, uma pessoa que é obesa, ela quer procurar um tratamento estético para ficar magra. Então ela vê uma pessoa que já passou por esse procedimento e ela acaba convencendo outras pessoas. Então isso é um método de venda muito eficaz de alguma forma. É um super size me ao contrário? Não, é que assim, esse é um conceito pra venda, mas pra história eu não lembro de nenhum... Eu acho que nosso host conseguiu... Eu tô pensando, eu tô tentando analisar alguma outra obra. Exista esse Nós Somos Parecidos, cara, só que tá difícil. Olha, eu sei que tem um, só que eu não sei o que é, na verdade. Eu não tenho certeza, mas tem um que é uma corrente que você faz bem pra uma pessoa. Corrente do bem, com aquele menino que fez o AI, inteligência artificial. Corrente do bem é um exemplo. Eu não sei se enquadra também o Fantasma da Ópera. Assisti ainda, que vergonha. Eu adoro todas as músicas daquela obra, mas eu não assisti a obra completa. Eu poderia, assim, o Fantasma da Ópera, dando um breve resumo, o próprio Fantasma da Ópera, ele canta, ele queria cantar, só que ele meio que tem uma deformação, que o rosto dele é todo deformado, e ele usa a máscara, né, pra tampar. E quando chegou uma menina, que tem toda uma história por trás dessa menina, ele começou a ensinar ela pra fazer com que ela cantasse, pra passar a música que ele tanto sonhava pra ela, transformar ela numa estrela. Com isso, ele acaba se apaixonando por ela. Só que é um amor meio deturpado, sabe? Porque ele, como não teve contato assim com pessoa, ele queria ao mesmo tempo possuir ela, que ela fosse exclusiva dele, da música dele. Sim, porque eles realmente são parecidos no conceito de ideologia. Isso daí se enquadraria como... Sim, mas lembrando que um conceito de storytelling, ele pode também envolver outros. Pelo que você me contou, é bem claro que faz parte do último, né, que é o Somos Todos Parecidos, que é o formatinho bonitinho lá desse. Lógico que tem alguns elementos de outras jornadas. Com certeza deve ter, que eu realmente não conheço a história. Possivelmente ela recusou e teve aquele conceito de Campbell e algumas vezes outros conceitos eles iniciam um conceito e finaliza com outros. Pra falar dos passos da jornada do herói, seria legal a gente colocar os personagens do Guia do Mochileiro das Galáxias nesse contexto, exemplificando, que é mais legal exemplificar, gente. Quem seria uma pessoa ideal dentro da história pra poder... Tem poucos heróis, vamos dizer assim, heróis dentro do guia, mas o herói principal da história seria o próprio Arthur. Primeiro, Arthur Dent tá lá vivendo no mundo, não acontece nada, de boa, tranquilo, até que ele encontra os Vogons. Os Vogons chegam na Terra, mas antes mesmo o problema dele é menor.
lugar. É o problema que estão querendo destruir a casa dele e ele já é o primeiro chamado. Aí entra a questão do sarcasmo do Douglas Adams, que ele tá fazendo a destruição da casa dele, tanto micro, naquele chamado lá da casa dele, de fato, quanto macro, na destruição do mundo. Seguindo em frente, a gente tem o encontro do amigo dele, o amigo dele puxa ele pra sair do lugar, e depois ele tem essa visão maior do macro, onde ele tem esse chamado da aventura, em que ele vai pra fora do planeta Terra, pra poder sobreviver. Mas antes, ele recusa. Ele tá deitado na frente de casa, ele não quer sair dali, porque vão passar por cima da casa dele, e aí ele tem essa recusa, mas ele é convencido e ele vai até a aventura. Meio que forçado, né? Meio que forçado, né? Senão ele morria, senão não tinha história. Como o terceiro item, a gente tem o encontro com o mentor. E nesse encontro, ele vai conversar com alguém que é superior e ele vai acabar realmente aceitando e entrando pro quarto item da jornada. Eu diria que esse encontro seria o encontro do Arthur com o guia propriamente dito. Após falar com o mestre, ele vai ter o primeiro rompimento do limiar. Que seria, ele vai mudar o conceito, que é fechado, e vai se abrir para uma nova aventura. Eu diria que seria quando ele coloca o peixe de babel no ouvido. Que ele começa a realmente entender o que tá acontecendo. Porque até então, ele tá num lugar onde tá ouvindo um monte de grito e gargarejo, ele não entende nada, então ele finalmente compreende o que tá acontecendo e ele aceita de fato. Ele não é o melhor exemplo de um herói, mas assim, ele é um herói, diria que até por acidente. O sexto item da jornada do herói é o testes de aliados e inimigos. Nesse caso aqui, ele vai começar a experimentar as primeiras mudanças e nesse período onde ele tá testando essas informações novas que chegaram pra ele, vai aparecer personagens secundários da história, que pode ser tanto o mentor, a pessoa que vai transmitir o conhecimento essencial para o desenvolvimento do herói. Na minha opinião, é tanto o guia quanto o próprio amigo dele, o Ford Prefect. Porque são os dois que tá perdido, não sabe o que acontece, não sabe o que faz. Ele vai ou perguntar pro Ford, ou ele vai consultar o guia, analisando o próprio guia como se fosse um personagem mestre e guia tá no próprio nome, guia da personagem. Exatamente. Eu acho que, no caso, o Ford ficaria um pouco de fora desse, porque ele mostra como que são as coisas, mas ele não guia, ele apenas ajuda quando ele precisa. Então eu acho que ele se encaixaria muito mais como um aliado, aquele braço direito do herói. Sim. Ou um co-antagonista, como, tipo, o Robin dele. Nossa, tá, essa comparação não, foi... Co-protagonista. Co-protagonista, exatamente. Dentro dos outros personagens secundários que pode aparecer nos testes de aliados e inimigos, existe o Guardião do Limiar, que é o cara que vai testar o real comprometimento do herói com essa nova etapa da jornada dele. Eu diria que é o Zart Bloodfast. Mãe de quem? Exatamente, aquele que ele não gosta do próprio nome, o construtor de planetas. Ah, tá. Aqui realmente ele vai testar o compromisso dessa nova jornada. Exatamente. O aliado, que o Lucas acabou de informar, ele vai ajudar o herói a desempenhar as tarefas que lhe foram aplicadas. Eu não posso falar nada porque eu realmente não lembro do filme. Quando eu li o livro, gente, aqui era tudo mato. Voltando ao sexto item da jornada do herói, existe o vira-casaca, que é aquele que começa como amigo, mas ele é um filho da puta! Obviamente. É o Zé. Obviamente, é o Zé. Isso não... Bibo Brox. Conte-me mais sobre Zephyr Bibo Brox. Bom, ele é o presidente da galáxia. O bode expiatório pra todo mundo no universo botar a culpa nele. Então ele age igual um imbecil. E esse é o papel dele. Outro personagem secundário que aparece são os inimigos e os adversários. O inimigo ele vai obrigar o herói a superar os seus limites. E o adversário ele vai competir e vai bloquear o caminho do herói. E dentro do guia a gente tem Vogons. Os Vogons. Vogons. Nós temos a guarda que tá atrás do Zé. Exatamente, a guarda que tá... Nós temos vários. Uma porrada mesmo. Até a própria vida parece que é inimigo deles. A circunstância de estar vivo naquele universo já é o principal inimigo do rolê. Tá, e o último personagem geralmente aparece como secundário dentro da história é o personagem bufão. Aquele personagem que ele é o alívio cômico, ele usa muito de sarcasmo, ironia, ele já explicou o que é sarcasmo no programa anterior. É o Marvin. É o Marvin. Sim. Eu acho que se a gente for ver de uma maneira mais macro, talvez o Oldbagger dá uma passada e vá embora. Sim. No terceiro, por exemplo, no terceiro livro. Sim. Eu acho que vários personagens passam como bufão. Tá, depois que ele já viu os personagens secundários dentro do sexto item da jornada do herói, ele entra no sétimo item, que ele vai se aproximar da caverna profunda. Ele entra em um estado de reclusão, ele vai se preparar
pra uma batalha final, vamos dizer assim. Ah, ele vai pôr tipo a armadura de Pégaso pra dar um pau no mestre do santuário. Ah, Isso! Eu não entendo a referência porque eu sou... Que vergonha, gente. Eu não entendo muito de Cavaleiro do Zodíaco. Seria um momento que ele tá aprendendo com as fitas que o Slark Bartfast está mostrando pra ele, sobre os ratos, sobre como é que a Terra é um computador, que ele tá revelando as verdades sobre o que é a Terra. E ele depois vai ter o encontro, o embate dele principal com os ratos. Sim, que seria o próximo item da lista, que é a aprovação. É que ele realmente vai entrar no embate que já é a tentativa para ele mudar. No item 7 da jornada, ele só está se preparando para a mudança. No 8, ele já vai fazer a mudança. Ó, o item 9 da jornada do herói seria a recompensa. Bom, no Guia do Mochileiro é que assim... Eu poderia definir a recompensa dele simplesmente como não morrer. Não morreu. Eu acho que essa é a recompensa. Seria, eu acho que a nova aventura deles, que eles indo pro restaurante, que ele espera, pelo menos ele espera que vai comer alguma coisa deliciosa. É a esperança de se dar bem. Exatamente. Pra você ver, né? A esperança de alguma coisa no Guia do Mochileiro é uma recompensa. Porque o autor quer te fuder mais do que o George R. R. fode com a vida dos personagens dele. A diferença é que ele só mata. Eu queria fazer uma outra... O Douglas ele vai te fudendo gradualmente. Ó, eu acho que nesse caso é um típico episódio de desconstrução da saga do herói. Porque ele recebe a recompensa no final e não no meio. Porque esse aqui é o último item do segundo ato, né, que é a recompensa. Só que a recompensa ela acontece tipo, no outro livro. Nesse caso aqui ainda tem aquela volta pra casa. O terceiro ato é o retorno do herói. Então no retorno do herói, o Arthur Dent vai ter a recompensa. No filme, por exemplo, o segundo ato ele acaba na metade. Ele já entra pro terceiro ato, que ele já volta pra casa com toda aquela bagagem. Depois ele começa... não é exatamente a casa dele, mas... Depois ele começa a aprovação e a recompensa. Então nesse caso eles invertem as ordens da saga do herói de um jeito que funcionou. Porque a saga do herói ela não é um bolo que você literalmente tem que fazer do início ao fim. Você tem essa possibilidade de desconstruir. E pelo que eu entendo um pouco do Guia do Mochileiro, porque eu já li há 400 anos atrás, já assisti o filme também, quando aqui tudo era mato, eu sei que teve essa desconstrução. Ele primeiro retornou pra casa, pra depois ter a recompensa, a aprovação e tudo mais. Até mesmo a Caverna Profunda, eu acho que ela acontece 2 vezes. Uma no início, né, uma onde tem que acontecer mesmo no ato 2, e uma depois, quando ele vai conhecer o cara que fez a Terra, que daí no caso já é a volta, né? Isso, que aí... Exatamente. Então, assim, ele tem uma aprovação aleatória no meio da guerra que aconteceu, que eu realmente não lembro. É como se tivesse 4 atos, ou tipo 2 atos 2. Isso, tem 2 atos 2, e o segundo ato 2, ele acontece no final. Porque ele realmente desconstruiu de uma forma que fez sentido pra trilogia de 5 livros, que na verdade tem... Os 3 últimos itens seria a estrada de volta pra casa, que ele realmente acaba voltando pra uma terra, mas ela já está destruída, então ele acaba voltando pra uma terra 2. Ele entra naquela parte mais micro, que ele olha a casa dele, aí ele tem aquela ressurreição, que ele acaba renascendo como uma pessoa nova, e acaba recusando a oferta de voltar pra casa. E ele tem um retorno com o Elixir, que ele realmente já passou por todas as provas do caminho do herói. Ele não precisa mais ficar lá, né, porque ele se sente uma nova pessoa. Então, ele acaba retrocedendo lá pros itens do segundo ato, que é buscar a recompensa. Ele não precisa mais fazer nada, porque agora ele vai comer no restaurante daquele universo, que é um livro muito bom. Dessa vez, o episódio não acaba por aqui. Ele continua para o próximo. Qual
o próximo. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Nossa senhora. Isso ficou muito bom. Ok, como é que soletra Wowbaggers? Então vamos lá, Wowbaggers se soletra W-O-W-B-A-G-G-E-R-S. Wowbaggers, nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no Twitter. Em breve no YouTube, mas nós ainda não estamos lá. Fiquem ligados. Até a próxima.